Chico Jordão era uma pessoa muito benquista aqui nessa comunidade. Seu pai era um homem muito acolhedor, sua mãe, sua família, né? Isso aqui era uma casa muito visitada, né? Era. Me descreva um pouco sobre Chico Jordão, Dona Nazinha, essa família grande. Como era aqueles tempos? Me fala um pouco sobre isso. Ao seu modo, fica à vontade. Certo. É prazeroso fazer uma viagem na memória, né? Para relembrar de tempos passados. E aqui o ambiente era um ambiente muito mais diferente do que está hoje, claro, né? Ao chegar, a gente chegou a viver aqui sem luz, sem energia elétrica. Era o tempo mais rústico, né? Exatamente. Sim. E ainda sem os equipamentos modernos que se tem hoje, a televisão, a internet. Hoje está um sítio que, aliás, nem telefone tinha, né? Ninguém tinha telefone por aqui. Era. E a energia que chegou primeiro, né? Os fogões eram basicamente todos a lenha. E a gente vivia aqui naquela prática da tradicional cultura familiar. Botava roçado para plantar milho, feijão, fava, girimum, melancia, essas coisas. Algodão, palma. Meu pai era um pequeno proprietário e também, portanto, um pequeno produtor rural, criava alguns animais aqui. E eu tive até um tempo que me transformei no vaqueiro. Já foi vaqueiro? Já fui vaqueiro, tirava o leite e domesticava os animais. Nos meus, assim, 14 para 17 anos, por aí, eu pratiquei aqui, naquele tempo, todas as atividades normais da cultura do tempo, né? Do tempo, daquela época. Do agricultor, e limpava mato, e matava, plantava, colhia, cuidava dos pequenos animais. E uma das coisas que eu gostava muito de fazer era cuidar do gado. Cuidar do gado. Tirar o leite. Sim. Ainda. E outras ações que a gente tinha. Só não gostava muito era da ração, né? Da ração, da parte da ração. Um trabalho danado. Tirar palma, cortar, tirar capim e cuidar do gado, porque exige uma permanente presença. Então, como a gente era pobre, não tinha nem como descansar, às vezes no final de semana, porque tinha que estar permanentemente cuidando dessas atividades. E junto com outros irmãos e irmãs também, né? Porque aqui trabalhava todo mundo. Todo mundo. Papai e mamãe. Sim. Meu pai, Francisco Jordão. Aqui é conhecido como Chico Jordão. Chico Jordão. Chico Jordão. Seu pai, seu Valdivino. Valdivino, André Biló, esse povo aqui. Esse povo aqui era tudo muito irmanado aqui. É isso. E a minha mãe, Maria José da Silva, que só se conhecia aqui como Nazinha. Dona Nazinha. Né? Outra mulher muito dedicada, muito educada, muito amiga, muito comunicativa. Era aqui com toda essa comunidade. E então vivia aquela experiência de pegar água, né? A questão da água. Aqui a gente não tinha os barreiras cisternas como se tem hoje. Sim. E tinha só uma pessoa que a gente conheceu aqui que tinha uma cisterna, o seu Zé Mendes, que está aí. Zé Mendes, lembra. E o resto não tinha praticamente. Então a gente, durante o período de estiagem, tinha que ir buscar água, às vezes em lugar mais distante, até esperar chegar de novo outro período de chuva, para poder ajuntar água nos barreiros. E vivíamos assim. Mas foi uma experiência que ainda hoje me dá prazer, porque ela serve como, para mim, eu tenho uma alegria e uma honra de
de ter a oportunidade de ter me formado, primeira, eu considero assim, primeira formação da gente, né? Em alguns, cada um tem as suas formações do ambiente cultural que você nasceu e se desenvolve ali. Até os 17 anos eu saí daqui com essa formação de experiência de agricultor, de forma muito variada, né? Seu pai era um homem simples, porém bem intelectual, não era? Eu me lembro muito dele. Chico Jordão era, se eu não estou enganado, à frente um pouco do tempo. Era. Não era? É porque ele inteligente, lia, um homem muito inteligente. Lia, né? E ele costumava dialogar, discutir as questões daquele tempo. Daquela época, sim. Era. E chegou até ainda a ser candidato a vereador uma vez aqui. Foi? Ele era envolvido com a realidade local e chegou ainda até a ser candidato a vereador, mas não foi eleito. Profissionalmente ainda chegou a ser barbeiro na época? Sim. Meu pai, ele tinha, digamos, era um multiprofissional, né? A habilidade dele. Sim. Ele foi barbeiro, ele atendia aqui a comunidade com aplicações de injeções, era como se fosse um enfermeiro. Aqui tinha a questão das parteiras, né? Parteiras, sim. E ele era como se fosse um enfermeiro daqui. Era muito. Alguém adoecia e precisava tomar uma injeção, vinha aqui, ele aplicava injeção. Quando precisava cortar um cabelo, uma barba, vinha para cá também. Não sei se você chegou ainda a usar esse serviço. Eu ainda fui cliente dele. Pois é. É tanto que eu aprendi com ele aí também cortar cabelo. Sim. Não aprendi, foi a parte de enfermeiro, né? De enfermagem, desses primeiros cuidados aí, de dar injeção. Não aprendi. Sim. Mas aprendi com ele todas as práticas da agricultura local, que tem como base a experiência, a produção familiar. E que a gente fazia tudo aqui. Limpar, plantar, colher, etc. E daqui tirava a sobrevivência dessa família tão grande como era a de No meu tempo, né? Já tinha alguns irmãos que já tinham saído, porque era assim, como era uma vida daqui, as propriedades, não só dos pequenos, mas também os ricos, né? Os fazendeiros daqui em torno, os filhos sempre saíam daqui e iam estudar em Recife, São Paulo, às vezes até na Europa, e os pobres não tinham como fazer, né? Nem tinha facilidade de ter acesso à educação como hoje se tem, mas até a distância, né? Hoje a gente tem internet aqui, e eu, nessa pandemia, por exemplo, passei esse tempo ministrando aula remotamente, daqui. Daqui. Daqui, desse exatamente. lugar que você foi criado, que desenvolvia naquela época a prática da agricultura familiar, que não tinha esse nome ainda, mas era a mesma. Era mesmo. E com tanta dificuldade, né, de tecnologia, e hoje a tecnologia está tão avançada que você consegue dar aula para uma universidade, prestar serviço para uma universidade a partir desse lugar. E os alunos também, Isso claro. É a tecnologia, né? Estavam em várias cidades, mas a gente se comunicava naquele horário, naquele ponto, como é hoje muito comum, até em qualquer parte do mundo a gente pode estar participando de atividades de pesquisa, de estudo, de diálogo acadêmico, né? O que eu queria mesmo era continuar a vida aqui. Desejava muito poder ter comprado uma propriedade. Sei como e ser um pecuarista. Transformado num pecuarista, né? Mesmo que fosse pequeno, era a minha ideia. Sim. Mas ter a minha própria sobrevivência com base na agropecuária, né? Na cultura regional. Fiz alguns esforços nesse sentido, mas não consegui. Quando eu saí daqui, a primeira parada foi no Rio de Janeiro. E eu saí sem ter uma profissão definida. Aqui. E lá no Rio eu aprendi uma profissão, 3 meses mais ou menos, que me beneficiei da base que tinha lá, da família, né? Dos amigos, dos primos. E assim, com 3 meses eu comecei trabalhando como ajudante naquela atividade de colocação de piso, né? Chamava lá colocador de piso. Mas esse material plástico era a minha especialidade. Já era isso. Eles já estavam lá com uma experiência e uma atividade permanente, e eu me engajei ali e com 3 meses eu passei também a ser profissional, reconhecido, e trabalhava já nessa autonomamente. Vivi lá uns 3 anos. Muito, em pouco tempo já estava... Eu vivi no Rio de Janeiro uns 3 anos. Em 2 locais basicamente eu morei, lá em Queimados, quando cheguei, na casa do meu irmão Adalberto, e depois
com outro irmão, o irmão mais velho, o Ivanildo, que ainda hoje está lá. Uhum. E a Adalberto também. Estão lá também. É. E ali em Vila Isabel. Ali passei uns 2 anos e pouco. Mas todo dia, eu diria assim, minha alma chorava para retornar. Porque eu estava ali como se fosse pressionado, né? Sob pressão. De ali não é o meu lugar. Outra realidade diferente da que você foi criado. Minha vontade era de voltar toda hora. É isso. Ô Zé, mas você chegou a ser policial, foi? Sim. Depois dessa experiência do Rio de Janeiro, que eu vim embora para Paraíba, e então tentei ainda ser comerciante, apoiado pelo meu irmão Amisael, que já era um comerciante antigo lá em Campina, e ele viu a minha luta aqui para ver se eu me fixava em alguma atividade para ter, digamos, a sobrevivência. Porque aqui não dava, era uma propriedade pequena, e meu pai já ocupava tudo e cuidava dos irmãos mais novos por aqui. E os mais velhos tinham que ir saindo. Em busca de oportunidade. Então, melhoria de vida. Eu tive essa oportunidade lá com meu irmão Misael, eu botei um comércio ali no bairro do Paulistano, Liberdade. Mas também não era a minha praia. Com 6 meses eu não aguentei aquele troço e comecei a vender fiado e perdi o controle. Me aperriei e deixei para lá e não era sua aí digo, praia. agora eu vou fazer um concurso para a polícia, né? Fiz um curso para vigilante, né? De banco, aquelas companhias. Fiz o curso, fiquei esperando ser chamado, mas enquanto isso houve um concurso para soldado da Polícia Militar, eu me inscrevi. Passei, aí comecei a vida ali, um período na Polícia Militar. Passou um período ali. Curso de soldado, cabo bombeiro, sargento, e nesse período de sargento eu consegui entrar na universidade, fiz um curso superior de graduação, se graduasse, licenciatura em geografia. E nesse tempo também eu fui nomeado delegado de polícia civil. E fosse passei também uns 4 delegado? anos ainda como delegado em algumas cidades por aqui. Ainda chegasse a ser delegado. Foi. Sim. Aí você graduou-se, depois passou a ser professor. Sim. Aí quando eu terminei esse período de graduação, especialização, eu vi que também que não ia dar para mim seguir a carreira policial, né? Então pensei na carreira do magistério. Eu já tinha escolhido a formação já com essa perspectiva. E então participei de concurso público, já fui aprovado e ingressei na carreira do magistério superior e hoje eu estou há praticamente 35 anos. Só nessa profissão. Nessa profissão. Fora o tempo que eu passei na atividade primeira de colocador de piso, né? Nessa área de reforma ou de coisa assim. E 3 anos aí, mas depois 12 anos como policial e agora mais 35 anos vou completar como professor do ensino superior. Chegou a ser candidato a deputado. Sim. Realmente você estava até esquecido, mas você lembrou bem. Eu fui candidato. Você na época. Porque eu sempre fui, eu acho que herdei um pouco dessa assim, iniciativa de meu pai. Ele não era uma pessoa que não se incomodava ou não se vivia sem se ligar com os problemas da vida. E ele sempre estava participando. E eu acho que eu aprendi aí a necessidade de participar politicamente da vida, né? Em cada setor que eu atuava, eu sempre estava nas discussões, na militância, me tornava membro do sindicato, no bairro era membro das associações de moradores. Um espírito de liderança você tinha? Eu não sei nem se era isso, era a responsabilidade cidadã que caía sobre a minha percepção. Eu dizia, eu não posso ficar esperando que a vida melhore e depender só dos outros, sem fazer e esperar só que os outros façam para mim e eu não fazer também, ou não reforçar essa ação coletivamente. Essa compreensão de ser político, né? O homem político me levou a várias participações no sindicato, nas associações, fui membro da diretoria do sindicato dos professores da universidade de várias gestões. E
Na polícia também participei de atividades políticas, de militância, nunca deixei. E nesse período da universidade eu participei de partido político, fui candidato a vereador, fui candidato a deputado estadual, e depois a federal, e depois eu entendi que também não era a minha praia. A sua praia. Né? Sem dinheiro é muito difícil, né? É um campo muito difícil. Um pobre participar naquele tempo, né? É verdade. Há alguns anos atrás. E hoje muito pior ainda. Eu quero chegar agora. A sua atividade atual como professor tem a ver com turismo regional? Como é isso aí? Me explica eu sou professor do curso de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba. E o curso de Geografia ele trata de várias questões, ou temas, ou componentes. Então, eu, por exemplo, quando fiz concurso, eu fiz para Biogeografia, né? E aí fui passando por vários outros temas de formação do curso, mineralogia, climatologia, economia, etc. E hoje eu estou praticamente encerrando essa carreira do magistério com um componente que faz parte da grade curricular do curso, que é Geografia do Turismo. Então, é a atividade que eu estou trabalhando com ela hoje. Como é essa dinâmica como é essa forma de dar aula? São aulas em loco? As aulas são, sim. Vocês fazem excursões, visitam lugares, seguem um roteiro turístico? Como é esse negócio? Geralmente as aulas do curso de Geografia, o curso de Geografia é um dos cursos que mais tem atividade de campo. Tem aquela parte de aulas teóricas, na sala de aula, né? Professor e aluno. E em seguida a gente prepara um roteiro para ir, como costuma-se dizer, ir verificar no campo, no espaço, quer dizer, no concreto, na realidade, né? aquelas questões teóricas que a gente, né? Sim, a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, dos problemas ambientais, das ações do homem e dos impactos que provoca. Então a gente vai, o turismo também, no caso, né? Traz benefício e também traz impactos negativos. Tem os prós e os contras. Então né? a gente vai e de acordo com cada turma a gente planeja um roteiro para ir, na verdade, vivenciar a experiência do turista. Sim. E também realizar a pesquisa, aperfeiçoar a compreensão daquilo que a gente falou teoricamente na realidade. Na realidade, entendi. E aí vocês têm visitado alguns nosso Nordeste, nossa região, tem muitos pontos. Por conta disso eu visitei a Paraíba toda, né? Praticamente, não sei se ficou algum município que a gente não passou. E parte do Nordeste também. Sim. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, já incontáveis viagens por aí. Vamos as viagens mais longas, a Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses. Outros que eu pessoalmente realizei com as turmas, né? Isso é bem prazeroso, essa forma da aula, né? Eu gosto muito. É uma coisa que me atraiu nos estudos geográficos, foi essa possibilidade de não ficar só em sala de aula, mas sair também para dentro da realidade que a gente estuda, né? Conhecer aquela realidade que você estudou, debateu na teoria e conhecer na prática, né? Isso é bem interessante, né? E nosso Nordeste é rico em turismo, né? E então eu tenho uma lista grande de lugares que eu conheço. Muito bom. Na Paraíba, no Nordeste. Enquanto você está ensinando, você também está aprendendo, conhecendo novos lugares, novas é imprescindível, quer dizer, isso é uma relação intrínseca, né? Você não pode ensinar se não aprende. Se não aprende. E cada vez que você vai dar uma aula, você acrescenta novos conhecimentos. Mesmo aquele básico que você já tem, mas tem que fazer nova leitura, aparecem às vezes novos dados e você precisa ajustar aquilo. E aprende com os alunos também. E cada aluno tem sua experiência. E aí traz a experiência, o conhecimento que eles têm, né? Sei como é. E de forma que acaba sendo um intercâmbio de conhecimentos. Exatamente. É agradável. Agradável. É agradável. Então,
nessa experiência de ensino, eu realizei pesquisas e estudos fora da Paraíba, fora do Brasil. Ainda cheguei a morar 4 anos na Europa, na Espanha, fazendo um curso de doutorado. Sim. E também outro tempo em Pernambuco, também fazendo um curso de mestrado. E no Ceará, fazendo outros cursos. Viajei nesse sentido, né? Porque a profissão muitos lugares. Exige que você esteja sempre se aperfeiçoando. É isso. Então, isso também me levou a ampliar o conhecimento da realidade que eu estudo, que é a geografia, o espaço geográfico. Agora, quando meu pai faleceu, e aí começou antes dele falecer, na verdade, ele já não estava podendo ficar aqui sozinho, nem tomar conta dos animais, essas coisas, nem cuidar da agricultura, e se mudou para Campina com a minha mãe. Sim. E aí, aqui inicialmente ficou Saulo, um dos meus irmãos, ainda do resto das coisas. Depois ele também viajou para o Rio de Janeiro. E depois Hélia, uma das minhas irmãs, veio morar aqui um tempo. Mas depois saiu todo mundo, não ficou mais ninguém morando, minha casa ficou aqui. Aí deixaram aí? Chegou a ser, digamos, ninho de urubu, a telha foi caindo, foi apodrecendo e caindo. E o mato cresceu dentro de casa. Aí ficou aqui um turo, né? Uma casa quase de assombração. Mas, e depois, quando a gente dividiu as terras aqui, em função do falecimento de meu pai, a gente dividiu entre os 16 irmãos. Depois um queria ficar, outro não queria, outro foi passando para o outro e tal, e eu também fiquei aqui com um pedaço. E Jânio também está aqui ainda hoje, adquiriu mais herança aí de outros irmãos. E eu terminei ficando aqui nesse pedaço e parti para ver se eu recuperava a casa, né? Restaurar com a intenção de retornar, de fato, para essa fase da vida, viver aqui. Sei como é. Aí ainda hoje eu não estou totalmente vivendo aqui, porque eu tenho meu endereço em Campina Grande, moro lá no apartamento, tá lá perto da aula e todas essas coisas, mas me preparando para deixar lá e ficar exclusivamente aqui. E aí você tem intenção de concluir essa restauração, que já está bem avançada, exatamente, né? Concluir essa restauração básica, que aqui já fiz muita coisa, cercamento. E aqui nesse pedacinho que eu estou, por exemplo, já fiz 6 barreiros. Não depois tinha nem... você voltou? Hein? 6 barreiros. 6. Você voltou. Ainda Quer tem... dizer que você está preparando para ser uma propriedade bem servida de água, né? Ainda tem 3 barreiros com água desses períodos chuvosos aqui. Mas 3 já secaram. Essa semana mesmo já limpei um. E vou começar a limpar aí, porque em breve espero que a gente tenha outro período de muita abundância de chuva, como tivemos no ano passado. Né? E aí, Oséias, você está restaurando este ambiente que vocês viveram, você está restaurando o prédio e também as memórias, né? Do seu pai, da sua família. E você está fazendo com que isso não morra. Porque se deixar aí a casa cair, daqui a pouco ninguém lembra nem mais quem aqui morou, né? Quem passar aqui não lembra. E aí você está deixando viva essa memória. Você lembrou bem, é uma sensação de responsabilidade de manter a história do lugar, a memória do lugar viva, né? Viva. Até que aqui no terreiro você vê, olha, tem palma, tem um bocado de coisa aqui. Eu trabalhei, até pé de algodão tá aí, essa semana que eu vou apanhar algodão, mas não é para vender. É só para lembrar, né? Lembrar aqueles idos tempos, né? Então... De muita felicidade, apesar das dificuldades, né? Porque todos nós passamos dificuldade na vida, momentos de altos e baixos, mas não deixa de ali existir felicidade, né? Com aquela rusticidade que aqui existia e sempre existiu, né? Muito bacana a sua trajetória, sua história. Para fechar esse vídeo, eu gostaria que você, se tiver mais algum assunto para falar, pode ficar à vontade, viu? Eu quero dizer, primeiramente, é uma alegria grande de rever aqui você, o amigo, a gente da família do seu Valdivino. Isso. Que era vizinho aqui, né? Vizinho, era. Irmão do seu André Biló. Pais, André Biló. Era uma família grande e a gente tinha uma boa relação aqui. Era. A tua mãe era dona
Era Cícera, chamava Dona Cícera. Cícera, a gente chamava. Dona Cícera também, outra pessoa muito bacana. Muito amiga de sua mãe, por sinal. Né? E então essa é uma oportunidade boa de recordar do tempo que a gente vivia aqui e da geração daquele tempo, né? Tá aqui você, embora seja aí bem mais novo do que eu. Tem os seus irmãos que eram mais velhos, que eram eu era da geração dos meus irmãos mais velhos um pouco. Né? Então, mas é isso. O que eu poderia dizer assim, encerrando aqui, como se diz, a minha oração, meu pedido a Deus é que eu possa ter bastante, desfrutar daquilo aqui, daquelas coisas que eu imaginava que, como eu falei no início, tinha vontade de ter uma propriedade. Hoje eu não tenho uma propriedade, não crio gado, mas estou no ambiente rural. Isso para mim é uma coisa boa. Na sua origem. E vale salientar uma coisa, você andou tanto, conheceu tantos lugares, cresceu na vida, graças a Deus, cresceu economicamente e intelectualmente, né? Sim. Cresceu como cidadão, como um homem intelectual, um homem público, um professor, ensinou e aprendeu por esse mundo afora. Sim. Mas sempre com o seu olhar aqui. E hoje você volta, investe o que você ganhou lá fora, parte dessas economias aqui, para restaurar um bem e uma memória. Isso é muito louvável, José, isso é muito interessante, bem relevante. Isso serve de espelho, de aconselhamento para outros que verem esse trabalho. Pois é, eu sempre que ando por aí, que vejo uma casa grande, abandonada, jogada, em todo lugar tem, né? É isso. Aquilo me causa um certo constrangimento, né? Porque a gente não criou-se com incentivo de compreender a cultura e a importância de preservar a memória cultural da localidade, da família, às vezes, e tudo aspectos importantes da memória do lugar. Veja bem, quantos doutores, quantos professores, quantos grandes comerciantes nesse Nordeste não nasceram lá num rincão distante como você, foram para a cidade, venceram na vida e muitas vezes não tiveram esse cuidado de preservar o lugar onde ele nasceu. A memória daquela família, a memória daqueles tempos, daqueles idos tempos de sofrimento e de felicidade, juntamente no seio dos irmãos, dos pais, dos amigos daquele lugar. Quantos não estão hoje cheios de dinheiro e falta isso aí que você tem? Que é essa vontade de voltar ao seu lugar e, como se dissesse, meu pai, estou aqui honrando a sua história. Isso é muito relevante, José. Isso é muito interessante. Então é basicamente isso. E eu realmente nunca deixei de gostar do sítio, apesar de ter vivido a maior parte da minha vida nas cidades grandes, como Rio de Janeiro e Recife. Chegou aí a outros países? A outros países. Vivi na Europa também, numa capital lá da... Mas nunca saiu de mim o desejo de voltar para a terra. Aquela história, eu saí do sítio, mas o sítio não saiu de mim, né? Nunca saiu. Muito interessante. Eu estou, por exemplo, com um apartamento lá em Campinas e às vezes eu passo 2 meses sem ir. E às vezes eu dou aula de noite até 9 e pouco da noite, 10 horas. E o apartamento está assim, vizinho. Eu digo, mas e agora? Eu vou para esse apartamento e amanhã cedo eu vou me acordar e estou dentro de 4 paredes. Aí pegava o carro e vinha embora para cá, de chuva. Tarde, mas vai acordar no ambiente. Mas já queria gostoso. Acordar nesse ambiente. É isso. Muito bom, Zé. É muito gratificante, muito interessante. Quero lhe agradecer por nos dar a honra de poder contar a sua história. É recíproco. O agradecimento, eu fico muito grato mesmo, de verdade. E dizer ao amigo, a você, a gente todo dia a equipe técnica sua, do seu trabalho excelente que você faz esse trabalho de gravar essas histórias locais que eu já vi. Povo, você realmente está de parabéns, porque é um trabalho muito importante que está sendo feito. Resgate, né, José? Que beneficia a todos nós. Isso é bom para
principalmente para quem vem depois. Porque muitas histórias estão morrendo. A tecnologia vai matando a história e a cultura. E a gente tem essa obrigação de não reclamar da tecnologia, não reclamar da evolução. A gente se agarrar à tecnologia de hoje para buscar as histórias de ontem e salvar ela e colocar ali em algum lugar para quem tiver interesse ir lá e ver, né? Concordo com você. É isso que a gente está fazendo. Tem muita gente que reclama da tecnologia. A internet acabou isso. Não, a gente isso. Tem que se unir a ela. Televisão, não sei o que, não há problema. A ciência avançou demais, não. Eu, pelo menos, sempre, né? Eu trabalho com a ciência e eu entendo que a ciência ela deve ser sempre desenvolvida. E as tecnologias também, porque aí está aí você gravando, usando um monte de tecnologias. Justamente. E isso não é ruim. Então é isso, eu te agradeço e dizer ao amigo que a gente todo dia está em algum lugar buscando conteúdo como esse, sempre viajando, mundo afora, Nordeste afora. Para isso temos algumas pessoas, algumas empresas que estão nos dando um patrocínio. Sim, são ela Romero Material de Construção, o Mercadinho Velho Chico, a Linda Manu e a Maluquim. Essas empresas associaram suas marcas ao nosso projeto cultural. Muito bom. Eu quero agradecer a eles e a você. Aproveito para agradecer também e parabenizar essas empresas que entenderam a importância desse seu trabalho e estão com você promovendo esse importante trabalho de registro das memórias. De resgate. Se não fosse eles que nos dão esse suporte, a gente não conseguiria fazer, porque se torna muito caro. Com certeza. Entendeu? Então eles estão nos fazendo chegar até aqui. Então agradecer a eles e ao amigo Oséias por nos contar um pouquinho da sua trajetória, do seu pai até você, até hoje, na restauração aqui desse ambiente. Parabenizar também você por essa iniciativa tão relevante de prestigiar a memória da sua família através de uma restauração deste lugar que aqui vocês viveram tanto tempo. É a memória da família, ao mesmo tempo também a memória do lugar, né? Do lugar, justamente. Então muito obrigado, meu amigo. Obrigado também a você.